a escola pública de qualidade e os desafios de uma cidade educadora. Convidamos agora o educador assessor da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Acre e da Prefeitura Municipal de Rio Branco e colunista da revista Caros Amigos, Walter Takemoto. E aí eu queria começar essa discussão sobre algo que acontece na escola pública em todo o país, que é a busca desenfreada por uma escola de qualidade, que é muito mais entendida como a qualidade do ponto de vista da quantidade que se consegue nas avaliações externas que passaram a ditar os rumos da educação pública no nosso país, seja por meio das avaliações externas, SAEB, Prova Brasil, Enem e etc., ou pelos indicadores que são produzidos, como o IDEB e agora o chamado ODEB, e que passaram a ser exploradas pela grande imprensa e, portanto, acabaram ocupando um espaço político nos processos eleitorais que ocorrem a cada 2 anos e favoreceu de forma explícita o mercado editorial no nosso país, das empresas privadas que publicam materiais didáticos ou pacotes educacionais e que viram na educação e, portanto, no orçamento da educação brasileira, um filão extremamente rentável e lucrativo para ser explorado. Então, a partir do momento em que se confundiu educação de qualidade e formação de qualidade para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, com indicadores que passaram a ocupar um lugar de destaque nas disputas eleitorais, a educação virou um grande negócio para os empresários que vivem do lucro que exploram no que diz respeito a se apropriar de parte considerável do orçamento da educação. E aí tem um ponto importante. O Brasil gasta por ano mais de R$1 bilhão com o Programa Nacional do Livro Didático. E 6 grandes grupos econômicos, quase todos multinacionais, se apropriam desse recurso. E os livros são distribuídos gratuitamente para todos os estudantes das escolas do Brasil. E o nosso país é o 2º maior comprador de livros didáticos no mundo, perdendo apenas para o México. E, ao mesmo tempo, essa busca por resultados a curto prazo, do ponto de vista quantitativo, nas avaliações externas, passou a favorecer o surgimento de grupos econômicos que vendem pacotes educacionais, que vendem para os secretários de educação uma fórmula mágica que, em curto espaço de tempo, a revelia dos profissionais da educação os resultados que eles esperam a cada 2 anos para influenciar o calendário eleitoral. Mas não fica só nisso. Outras soluções mágicas passaram a ser o caminho asfaltado e fácil que muitos gestores passaram a buscar percorrer. Um desses é a famosa cidade educadora. Basta lembrar que Salvador, na época do João Henrique, se auto-intitulou cidade educadora. E, com essa denominação, o que é que fez o prefeito? Comprou um pacote educacional de uma editora chamada Aymará, que tinha o nome de cidade educadora. Apenas como desvio de recursos, o Ministério Público Estadual determinou que a Prefeitura de Salvador devolvesse R$50 milhões em material que disse que comprou, mas que ninguém encontrou e nem chegou nas escolas públicas. Em 2012, eu fui fazer uma avaliação da educação infantil em Feira de Santana, e quando nós estávamos avaliando as escolas de Feira de Santana, chegaram lá os mesmos materiais comprados pela Prefeitura de Salvador para as escolas de Feira de Santana, e quando a gente abriu, na capa estava lá, Prefeitura de Feira de Santana, mas nas páginas do material, o nome da prefeitura era outro, era uma prefeitura do interior da Bahia,
que o Ministério Público proibiu a prefeitura de comprar, a editora, para não gastar dinheiro, trocou a capa e o mesmo material entregou para Feira de Santana. Então, a grande questão é, quem quer uma escola pública de qualidade que garanta a todos os seus estudantes o direito a uma aprendizagem crítica cidadã, que lhe permita transitar na sociedade, compreender as relações políticas e econômicas estabelecidas e como essas relações determinam o fracasso ou o sucesso na aprendizagem desses estudantes, tem como grande desafio. Então, para mim, essa é a grande questão posta quando nós discutimos escola de qualidade e direito à aprendizagem para todas e todos que trabalham e estudam nas nossas escolas públicas no Brasil. Então, a primeira questão que eu queria discutir com vocês é quais são as condições para uma escola pública de qualidade. E aí eu não vou utilizar termos e conceitos do Paulo Freire, por exemplo, ou de qualquer outro comunista, para não dizerem que é uma proposta de esquerda que eu estou aqui apresentando, não é? Para não dar argumento para os defensores de escola sem partido dizerem que isso é uma concepção de comunista bolivariano e etc. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, rapidamente, o que é que garante uma escola pública de qualidade, e esses indicadores são da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização vinculada ao poder econômico que controla as negociações, as transações no mundo todo e que realiza anualmente o PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes de 15 anos. E que aí, quando apresenta os dados do PISA, o Brasil sempre está nas últimas colocações. Então, o que é que diz a OCDE? Os pesquisadores da OCDE pegaram os países e as secretarias de educação que têm os melhores resultados no PISA e investigaram por que é que tem bons resultados nessas escolas e nesses sistemas de ensino. E aí o que eles concluíram? Que é fundamental ter o quê? É fundamental ter valorização profissional, carreira docente estruturada que garanta a progressão profissional dos professores, que garanta a formação continuada no local de trabalho, gestão democrática da escola e dos sistemas de ensino, recursos pedagógicos de qualidade e a participação da comunidade escolar no debate das prioridades e das políticas públicas educacionais. Então, esses indicadores a OCDE encontrou nas escolas e nos sistemas que garantem que todas e todos tenham o direito a uma aprendizagem de qualidade. E aí a grande questão é, nas nossas escolas, essas condições que a OCDE encontrou nos países, nos sistemas e nas escolas que têm bons resultados, existem nas escolas públicas do nosso país? Não, não existe. Porque não é a existência, por exemplo, de material didático comprado de uma editora do Paraná, por exemplo, como a Aymará comprou aqui em Salvador, ou como o ACM Neto está fazendo, comprando material do Alfa e Beto, ou então mesmo do ICEP, e entregando para os professores e treinando os professores a utilizarem esses materiais, que nós teremos profissionais capazes de garantir a todos os estudantes um ensino de qualidade. Como o Nelson disse aqui, quer dizer, nós precisamos hackear as escolas, derrubar os muros e dar aos profissionais da educação um ensino, uma condição para que eles gestem o projeto educativo que consideram mais adequado para a comunidade escolar, tendo em vista a cultura que se produz naquele território a partir das condições socioeconômicas, culturais daquela população. Isso não existe. Quando se homogeneiza o processo de ensino e aprendizagem
E quando se acha que todos os professores vão ensinar da mesma forma e todos os estudantes vão aprender no mesmo ritmo, no mesmo tempo, todos os conteúdos igualmente, nós estamos condenando essa escola ao fracasso. E, portanto, estamos instituindo nas escolas a exclusão social e retirando dos alunos o processo de aprendizagem. Como é que nós nos formamos, que somos educadores, para mostrar que a formação nossa e a formação dos estudantes não se dá no interior da sala de aula, não se dá no interior da escola ou das instituições formadoras, as universidades. Nós aprendemos em vários espaços e vários momentos diferentes que a escola desconsidera quando estabelece um currículo, agora a Base Nacional Comum, e determina o que é que nós vamos aprender, de que forma, em qual momento da nossa vida. Nós aprendemos em vários espaços e em várias experiências pelas quais nós passamos ao longo da vida. E isso tem a ver com a concepção de cidade educadora de Barcelona, que eu vou trazer agora para vocês. As professoras Eulália e Carmen Gomes são professoras da Universidade de Barcelona e participaram da gestão do César Coll na educação de Barcelona. E aí eles constataram uma coisa mais ou menos óbvia. E aí o problema é que o óbvio é difícil de se enxergar quando nós falamos de educação, de escola pública e de políticas educacionais. Em Barcelona, a equipe do César Coll garantiu que todas as escolas públicas tivessem as condições necessárias para garantir que todos os estudantes dessas escolas tivessem uma aprendizagem de qualidade. Então, isso foi garantido em todas as escolas públicas de Barcelona. E aí, quando foram avaliar o que é que os alunos das escolas públicas aprendiam e o que é que aprendiam os alunos das escolas privadas de Barcelona, viram que tinham uma distância enorme. Mesmo uma escola pública de qualidade não era capaz de garantir que esses alunos, ao final da escolaridade, tivessem os mesmos conhecimentos, as mesmas competências que os alunos das escolas privadas. E aí eles constataram o quê? Que, além da escola, os alunos das escolas privadas tinham uma questão que era determinante na formação deles: o poder econômico das suas famílias para garantir que eles tivessem acesso a outros conhecimentos que a escola pública não garantia. Por exemplo, os alunos das escolas privadas podiam viajar, conhecer outras culturas, ir ao cinema, teatro, ter acesso a livros, jornais, revistas, viverem momentos com as suas famílias, com seus amigos, e se apropriarem do patrimônio cultural oferecido pela cidade, que os alunos das escolas privadas não tinham acesso. Por conta do quê? Por conta da restrição econômica imposta pela sociedade às suas famílias. Então, se constatou em Barcelona que a escola pública de qualidade, por si, não era capaz de reduzir as diferenças impostas pelo poder econômico ou pela divisão de classes. E aí, em Barcelona, se pensou aquilo que passou a ser conhecido como projeto educativo de cidade ou cidade educadora. Ou seja, a Prefeitura de Barcelona começou a construir um projeto de educação para a cidade que envolvia todas as instituições públicas, o setor empresarial e as organizações sociais, para viabilizar que os alunos das escolas públicas pudessem se apropriar da cidade como um direito para todos. Mas aí tem uma questão básica. Se garantiu uma escola pública de qualidade para se pensar um projeto de cidade educadora. Aqui no Brasil, os municípios que se lançaram para cumprir a formalidade do projeto de cidade educadora esqueceram uma parte essencial, que é qual?
garantir uma escola pública de qualidade para todos e todas, para, a partir daí, buscar construir as condições para se ter uma cidade educadora. Então, se a escola não ensina uma criança a ser uma leitora e escritora competente, não será a cidade que vai fazer isso, porque tem uma função social que cabe à escola. E se a escola é incapaz de garantir essa função social, ninguém mais o fará. Portanto, o que nós temos que pensar é que uma escola de qualidade, ela começa na sala de aula. Ela não começa fora da sala de aula. Se a relação de ensino e aprendizagem não tem qualidade, a escola jamais terá qualidade. E uma cidade que tem escolas sem qualidade, jamais será uma escola, uma cidade educadora. Portanto, para encerrar, ou nós acreditamos que é possível ter professores capazes de garantir a todas as crianças uma aprendizagem de qualidade, ou então nós não transformamos a escola pública. Por quê? Porque para garantir que o aluno tenha o direito a aprender, nós temos primeiro que garantir que o professor tenha garantido o direito de ensinar com qualidade. Portanto, sem formação e valorização profissional do magistério, isso não ocorrerá. Então, uma escola de qualidade é a tarefa principal que todos nós temos para vencer esse desafio nesse momento, e não será com medidas milagrosas. Será investindo na formação, qualificação e valorização dos professores. Em 2011, 2012, eu coordenei uma pesquisa nacional sobre o estado da arte dos projetos de escola em tempo integral e fiz uma entrevista, coordenei entrevista com 1.200 e poucos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. A resposta principal dos alunos é que eles adoram ir para a escola. Aí, quando se pergunta para esses alunos o que é que eles gostam na escola, eles gostam do pátio e gostam da calçada ou da praça em frente à escola, porque é onde eles encontram com os seus amigos. E aí o que eles odeiam na escola? É entrar na sala de aula. Então a maioria dos alunos odeiam entrar na sala de aula porque a aula é chata. O que é ensinado a eles, para eles, não dialogam com a realidade social e com os interesses que eles têm na vida cotidiana. Aquilo que nós falamos, quer dizer que o conteúdo escolar ele é dissociado da vida real, não se relaciona com situações sociais concretas, é o que o aluno percebe. Ao falarmos isso, nós estamos reconhecendo que a escola está fora da comunidade, porque algo que precisa se inserir significa que está fora ou distante dela. A escola não tem relação com a realidade dos estudantes, das famílias e das comunidades do território na qual ela está inserida. Então, quando nós falamos tem que derrubar os muros, não se trata apenas de abrir a escola. A grande questão é o currículo escolar, aquilo que nós ensinamos para os nossos estudantes, tem justificativa social ou não? Então, na pesquisa que nós fizemos, os alunos adoram ver filmes no celular ou no YouTube. Eles usam o celular para utilizar as redes sociais, para trocar mensagens com seus amigos. Eles ficam pesquisando qualquer coisa que diga respeito aos interesses deles. Então, quando os professores falam que o aluno não lê e não escreve, o que o aluno mais faz é ler e escrever nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Quando o professor fala que ele não se interessa por conteúdos históricos ou pela aula, esse aluno ele fica no YouTube vendo clipe de música, vendo filme o dia inteiro, se puder. O problema é que tudo aquilo que a escola diz que ele precisa aprender não se legitima nem se justifica socialmente. Então,
dito isso, como é que nós vamos querer que a cultura popular dos mestres entre na escola, se nem mesmo aquilo que o aluno gostaria que estivesse sendo ensinado não o é? Então, a escola que exclui as áreas de interesse da juventude, das juventudes que estão frequentando as salas de aula, jamais vai permitir que a cultura popular entre dentro da escola, porque a cultura popular não está nos livros didáticos. A outra questão importante é que o problema e a responsabilidade não é do professor. É anterior ao professor, porque o que menos se prioriza na formação dos professores é o conhecimento didático, ou seja, como é que o professor vai ensinar aquilo que é preciso para o estudante. Então, esse é o primeiro problema que nós temos do ponto de vista da carreira do magistério. Pesquisa da Universidade de São Paulo demonstrou que os currículos das faculdades de licenciatura destina menos de 10% da sua carga horária para o conhecimento didático, que é fundamental para a formação do professor. O outro problema é que se forma o professor sem que ele saiba quem são os alunos que estão na escola pública, ou sem que o aluno das universidades saiba o que é a realidade de uma sala de aula e de uma escola pública da periferia de Salvador ou de qualquer outra cidade do Brasil. Então, o aluno pega o diploma e aí, imediatamente, ele pode entrar numa escola pública da periferia e se responsabilizar pela formação de 40, 50 estudantes. A terceira questão é que a carreira do magistério é uma carreira envelhecida e que não atrai mais os jovens para a profissão docente. E não atrai por quê? Porque mais da metade dos professores tem mais de 5 turmas, ou seja, mais de 200 alunos por dia, para receber um salário miserável. Então, quem é o jovem hoje que diz o seguinte: não, meu sonho é ser professor de escola pública? Não existe quem racionalmente faça essa opção. Vai fazer essa opção por uma necessidade, mas não porque é a opção profissional desse aluno formado por uma universidade. Então, quando a OCDE diz que um dos principais fatores associados à qualidade da escola é a valorização do profissional do magistério, é garantir a ele uma carreira docente que, de fato, leve esse profissional a querer permanecer na carreira docente, condições adequadas de trabalho, gestão democrática da escola e da rede, a garantia de que ele participe da produção das políticas educacionais, é porque isso não existe. E sem isso, ninguém quer ser professor de escola pública, a não ser por obrigação de sobrevivência. E não é assim que se forma um profissional, que de fato passa a ter compromisso com a escola pública e com a formação dos seus estudantes. O Antônio Nova, um pesquisador português, ele diz o seguinte, que é mais do que hora dos profissionais do magistério romperem com a condição de servidor público para assumir a condição de profissionais, como é o médico, como é o engenheiro, o advogado, etc. Porque nós nos consideramos funcionário público ou servidor público, que segue o velho lema que é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer dizer, é óbvio que quem se coloca nessa condição renunciou à condição de profissional, que tem claro qual é o estatuto da sua profissão, as obrigações, os deveres, e que luta pela valorização dela.